A senadora Damares Alves, da Tribuna, explicou a necessidade urgente de ação do Senado em relação aos atos do ministro Alexandre de Moraes. Ela iniciou manifestando solidariedade ao senador Marcos Duval, perseguido político de Moraes, apontando: lamentavelmente, nós estamos diante de um dos casos de injustiça mais terríveis contra um senador nos últimos anos. Nós estamos vivendo agora. A senadora expôs a sanha de perseguição à direita do ministro e lembrou a teoria da árvore dos frutos envenenados, relatando: o ministro usou a estrutura do TSE, que deveria atuar em âmbito eleitoral apenas, para levantar informações sobre pessoas que protestavam contra ele em Nova York, inclusive querendo usar jagunços. É muito, muito forte isso. Isso teria ocorrido já no final de novembro, portanto, depois do segundo turno eleitoral, e deve abrir uma discussão muito séria sobre os limites da atuação de um magistrado no Brasil, porque vejam o absurdo que o nosso sistema legal criou. O ministro preside inquérito contra determinado grupo político, de repente se torna presidente também da Corte Eleitoral. E, a partir daí, passa a ter o poder também de produzir provas contra aqueles que ele considera adversários. O gabinete dele no STF preside o inquérito e manda para o outro gabinete dele, este com poder de investigar por ofício, para produzir provas contra quem o ministro desejar. Vejam o tamanho do poder que colocamos nas mãos de uma única pessoa que não recebeu um único voto popular. Com esse poder, ele manda investigar quem protesta publicamente contra a atuação dele e manda produzir provas para prender seus adversários. Damares questionou: que nome nós daremos a isso? Qual o nome disso? Damares Alves apontou que, apesar dos anos de atraso, até a velha imprensa está mostrando que o ministro usou essa estrutura do TSE para produzir provas contra quem questionava a atuação do STF ou do sistema judiciário. Quer dizer, ele persegue quem ele quer. Quem questiona o STF, quem questiona o grupo político que ele defende, ele persegue. Usava para alimentar um inquérito que já tem quase 2.000 dias, sem que tenha chegado a qualquer conclusão, sem provas contundentes contra aqueles que eram acusados. Ela explicou que a narrativa de que o ministro buscava combater notícias falsas não se sustenta, já que jamais houve qualquer investigação sobre esse assunto, apenas perseguição política. A senadora disse: apesar de travestido do que poderia ser uma nobre missão, nada mais é do que um instrumento para perseguir e desgastar politicamente a direita. Vejam que, apesar das denúncias contra esquemas que agora conhecemos e estão sendo revelados, como os de agências influenciadoras digitais de esquerda que ganham rios de dinheiro espalhando mentiras, nenhum desses aí é sequer investigado. A senadora lançou 2 desafios, um aos demais ministros do Supremo e outro aos servidores e policiais federais que cooperam com a perseguição política. Aos ministros ela pediu: eu gostaria de desafiá-los para que a gente passasse o Brasil a limpo de verdade. Parem com esse corporativismo. A senadora declarou acreditar que há ministros que questionam a situação e sugeriu a esses: rompam esse corporativismo, reconheçam que houve injustiças e exageros. Aos servidores ela pediu: rompam o silêncio, cumpram o seu papel também com o Brasil. Não deixem um jornalista do exterior fazer o que servidores podem fazer. Se estão com medo, procurem alguém que possa ouvi-los e trazer as denúncias. Damares disse: servidores, rompam o silêncio. Sabem por quê? O rei está nu. O rei está exposto. Esta é a oportunidade de a gente fazer agora, de fato, uma grande mudança no Brasil. Sabem por quê, servidores? Rompam o silêncio. Porque Nero enlouqueceu. A atuação política de Alexandre de Moraes na perseguição a determinado grupo político maculou a ilusão de imparcialidade do sistema judiciário. Ele foi longe demais.
A senadora lembrou a situação das jovens que perderam o pai, Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que morreu no cárcere porque o ministro não se deu ao trabalho de analisar o pedido de soltura feito pela Procuradoria-Geral da República. Damares disse: isso é só um exemplo de quantas vidas, de forma injusta, o ministro Alexandre prejudicou nos últimos anos no Brasil. Mas as verdades estão sendo reveladas. O rei está nu. Tudo está sendo mostrado para o Brasil. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, prisões em massa, confiscos, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. Há mais de 5 anos, o Senado Federal Brasileiro assiste a tudo isso e se omite. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu quero começar também manifestando a minha solidariedade ao senador Marco Duval. Eu tenho uma alegria de poder ter um contato um pouco mais próximo com o senador Marco nesses dias de grande dor. E preciso dizer para o Brasil, ele não está bem, não está bem. As injustiças que estão sendo feitas contra o senador Marco Duval estão afetando de uma forma profunda a saúde emocional dele, a saúde física. E o senador hoje tem uma mãe com câncer, uma mãe que precisa e depende dele, e ele está com toda a sua conta bloqueada. Lamentavelmente, nós estamos diante de um dos casos de injustiças mais terríveis contra um senador nos últimos anos, nós estamos vivendo agora. Mas o que me traz aqui à tribuna hoje, novamente, é claro que vai ser coro de todos nós que queremos a democracia protegida no Brasil, de novo, as matérias publicadas na imprensa dos atos antidemocráticos do ministro Alexandre de Moraes, na sua sanha de perseguição à direita. E para os bons entendedores de direito, eu vou dizer o seguinte: o fruto da árvore está envenenado. A teoria da árvore envenenada surgiu no direito norte-americano, estabelecendo o entendimento de que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estará contaminada pela ilicitude desta. E a última revelação da imprensa é que o ministro usou a estrutura do TSE, que deveria atuar em âmbito eleitoral apenas para levantar informações sobre pessoas que protestavam contra ele em Nova York, inclusive querendo usar jagunços. Muito, muito forte isso. Isso teria ocorrido já no final de novembro, portanto, depois do segundo turno eleitoral. E isso deve abrir uma discussão muito séria sobre os limites da atuação de um magistrado no Brasil.
Porque veja um absurdo que o nosso sistema legal criou. O ministro preside inquérito contra determinado grupo político, de repente torna-se presidente também da Corte Eleitoral. E, a partir daí, passa a ter o poder de também produzir provas contra aqueles que ele considerava adversários. O gabinete dele no STF preside o inquérito e manda para o outro gabinete dele, este com poder de investigar por ofício, produzir provas contra quem o ministro desejar. Veja o tamanho do poder que colocamos nas mãos de uma única pessoa, que não recebeu um único voto popular. Com esse poder, ele manda investigar quem protesta publicamente contra a atuação dele e manda produzir provas para prender seus adversários. Que nome nós daremos a isto? Qual o nome disto? A imprensa, que acordou muito tarde para tudo isso, agora informa que o ministro usou essa estrutura do TSE para produzir provas contra quem questionava a atuação do STF ou do sistema judiciário. Quer dizer, ele persegue quem ele quer. Quem questiona o STF, quem questiona o grupo político que ele defende, ele persegue. Usava para alimentar um inquérito que já tem quase 2.000 dias, sem que tenha chegado a qualquer conclusão, sem provas contundentes contra aqueles que eram acusados. Apesar de travestido do que poderia ser uma nobre missão de combater notícias falsas, nenhum de nós somos a favor de notícias falsas, nada é mais do que um instrumento para perseguir e desgastar politicamente a direita. Vejam que, apesar das denúncias contra esquemas que agora conhecemos e estão sendo revelados, como o de agências e influenciadores digitais de esquerda que ganham rios de dinheiro espalhando mentiras, nenhum desses aí é sequer investigado. Eu mesma enviei requerimento ao ministro Alexandre pedindo investigação sobre esse esquema do Gabinete da Ousadia, que opera dentro do Palácio do Planalto, mais nada. Seguem os vazamentos, prisões, perseguições, mas nunca chegamos à conclusão desse inquérito. A imprensa tem informações de bastidores de que outros ministros da Suprema Corte pressionam pelo fim desse famigerado inquérito, mas não importa agora o resultado. E aqui eu queria conversar com os outros ministros. Lá na Corte nós temos ministros sensatos. Eu me relaciono muito bem com alguns ministros da Corte. Tenho admiração por alguns. Mas eu queria desafiá-los a romper esse corporativismo. Eu gostaria de desafiá-los para que a gente passasse o Brasil a limpo de verdade. Parem com esse corporativismo. Eu sei que quando alguns ministros vão dormir, estão lá com seus travesseiros, eles questionam muita coisa. Mas há um corporativismo de proteção. Rompam, ministros. Não deixem um jornalista do exterior fazer pelo Brasil o que os ministros da Suprema Corte podem fazer agora. Rompam esse corporativismo, reconheçam que houve injustiças e exageros e vamos nos encontrar, legislativo, judiciário e executivo, virar a página e caminhar. Eu faço um desafio a todos os nobres ministros da Suprema Corte. Mas eu queria fazer o desafio também aos servidores do poder público. Você é servidor do TSE que foi obrigado a cumprir uma ordem justa. Você da Polícia Federal, não importa qual o seu cargo na Polícia Federal, delegado, policial ou lá da área administrativa. Você do STF, que não aguenta mais tanta injustiça, rompam o silêncio. Cumpra o seu papel também com o Brasil. Não deixe um jornalista do exterior fazer o que servidores podem fazer. Se estão com medo, procure alguém que possa ouvi-los e trazer as denúncias. Eu tenho certeza. Eu fui assessora muitos anos e por muitas vezes me senti incomodada em ver coisas acontecendo e eu não tinha voz. Esses servidores rompam o silêncio. Sabe por quê? O rei está nu. O rei está exposto. Esta é a oportunidade da gente fazer agora, de fato, uma grande mudança no Brasil. Sabe por quê, servidores? Rompam o silêncio. Porque Nero enlouqueceu. A atuação política de Alexandre de Moraes na perseguição a determinado grupo político maculou a ilusão de imparcialidade do sistema judiciário. Ele foi longe demais. E aqui eu encerro falando de duas pessoas muito queridas. As filhas do nosso querido Clesão. O que ele fez com a vida dessas meninas e usando de atos injustos. Porque Clesão não estava aqui no dia que esses prédios foram invadidos. Ele chegou bem depois. Um homem doente que PGR pedia a soltura dele. Mas
Alexandre de Moraes não quer ouvir a PGR, não quer ouvir os apelos de direitos humanos, porque ele se considera o todo-poderoso. As meninas do Clesão, Brasil, as duas estudavam medicina na Argentina. Duas meninas muito jovens. Clesão não era um homem rico. Um pequeno comércio aqui, ó, aqui na Vicente Pires, de distribuição de bebida. Tudo que ele ganhava era para investir nessas meninas. O sonho da família de ter duas meninas médicas. As meninas tiveram que abandonar a faculdade, senador. Quando o pai foi preso, elas não conseguiam ficar lá por causa da mãe. Vieram. E não contavam para o pai que tinham abandonado a faculdade. As meninas que sonhavam ser duas grandes médicas passaram a ter um único sonho, senador Cajuru. O dia da visita, elas iam visitar o pai. E o senhor sabe que tem regras no presídio. E o único doce que pode se levar para um preso é a paçoquinha de amendoim, porque ela se dissolve, não pode se colocar nada. E há um limite de paçoquinha, 8. As meninas passavam a semana orando e jejuando para que o carcereiro deixasse passar 10 paçoquinhas. O sonho de ser médica agora passa para ter acesso ao pai com 10 paçoquinhas. Por quê? O pai, quando ganhava o docinho, ele dividia com todo mundo na cela daqueles que não recebiam visita. Para aqueles que não recebiam visita. Essas meninas estão abandonadas. A mãe está tentando tocar a vida. Mas isso é só um exemplo de quantas vidas, de forma injusta, o ministro Alexandre prejudicou nos últimos anos no Brasil. Mas as verdades estão sendo reveladas. O rei está nu. Tudo está sendo mostrado para o Brasil. Mas, novamente, eu faço um apelo aos ministros da Suprema Corte, aos servidores que foram obrigados a cumprir ordens indevidas. Falem. Venham conversar conosco. Vamos passar o Brasil a limpo e vamos defender a nossa democracia, porque o homem que estava presidindo o TSE, que tinha obrigação de proteger a democracia, hoje a imprensa está provando, ele sim cometeu o maior atentado antidemocrático da história do país. Meu abraço e minha solidariedade ao senador Marco Duval. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço.